Você que está aí, me ouvindo agora. Talvez em silêncio, talvez cansado, talvez buscando respostas que o mundo não conseguiu te dar. Já parou para pensar que essa inquietação que você sente não é fraqueza? É um chamado para voltar para casa, para dentro, para Deus. Hoje, eu quero te levar por um caminho raro, um caminho onde razão e fé se encontram, onde a alma descobre que foi feita para mais do que apenas sobreviver. Mas antes, me responde aqui nos comentários. De onde você está me assistindo agora? Quero saber até onde essa busca por sabedoria está ecoando. Há uma inquietação silenciosa que acompanha cada ser humano. Mesmo nas fases mais calmas da vida, quando tudo parece estar em ordem, há um fundo invisível de insatisfação, um desejo que não se cala, um anseio que nenhum bem material parece apaziguar por completo. Essa sede é mais do que uma curiosidade, mais do que ambição. É o clamor de uma alma que se sabe incompleta. São Tomás de Aquino, com sua mente afiada e sua fé luminosa, chamou isso de desejo natural pelo bem supremo. Segundo ele, todo ser humano, consciente ou não, está à procura de Deus. A Sagrada Escritura ecoa essa verdade com profundidade. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Essa eternidade gravada no íntimo explica por que nada que seja finito nos basta. As conquistas do mundo, sucesso, prazer, reconhecimento, até oferecem alívio temporário, mas logo esvaziam. O coração humano foi moldado para algo que transcende o tempo. Quando São Tomás escreve sobre o fim último da vida humana, ele é claro. O fim último do homem é a visão de Deus. Tudo o que fazemos, estudar, trabalhar, amar, buscar sentido, aponta de algum modo para esse fim. O problema é que muitas vezes não sabemos nomear essa busca. Confundimos o Criador com as criaturas. Tomás afirma que todo agente age em vista de um fim. Nossas ações cotidianas, desde as mais simples até as mais grandiosas, estão sempre direcionadas a algo que julgamos bom. E por mais que variem os caminhos, todos, no fundo, desejam a felicidade. Mas o erro comum é buscá-la em bens que não são plenos, ou seja, em realidades que não podem se sustentar eternamente. O filósofo chama esses bens de fins intermediários. São como placas que indicam uma direção, mas não são o destino. Essa estrutura profunda da alma humana nos revela que a busca por sentido não é uma fraqueza, é uma característica essencial da existência. Mesmo aqueles que rejeitam a fé ou duvidam de Deus, em sua ânsia por justiça, verdade, amor ou liberdade, estão de alguma forma respondendo ao eco de Deus dentro de si. É o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 1:20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, não há desculpa. Tudo no mundo aponta para Deus. E tudo dentro de nós clama por Ele. Lewis, em sintonia com essa visão, dizia que esse desejo insaciável dentro de nós é uma pista, não um erro. Em Mero Cristianismo, ele escreve: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. É justamente esse desejo que nos impede de nos contentarmos com o conforto superficial. Ele nos move, nos inquieta, nos empurra para fora da mediocridade. Mas essa inquietação, segundo Tomás, só encontra repouso quando se volta ao que é absolutamente perfeito, o próprio Deus.
Em sua estrutura filosófica, Tomás apresenta Deus como actus purus. O ato puro, aquele que não tem potencialidade, que é plenamente realizado, imutável, eterno. Nada o limita, nada o compõe. Ele é a própria essência do ser. E por isso mesmo é o único que pode saciar plenamente o coração humano. Todos os outros bens que experimentamos no mundo participam desse bem maior, mas não o substituem. Essa lógica nos ajuda a entender por que a vida é cheia de frustrações. Não porque Deus queira nos punir ou nos negar alegria, mas porque Ele nos educa para desejar o que realmente preenche. A alma humana, ao buscar a fama e se sentir vazia, ao mergulhar em prazeres e sair ferida, está, sem perceber, sendo conduzida a um reconhecimento. Não era isso. É como se a vida fosse um longo processo de purificação dos nossos desejos, até que desejemos o bem verdadeiro. O Salmo 42 expressa com clareza essa sede profunda. Como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça só sobrevive se encontrar água. Da mesma forma, o ser humano só encontra paz real quando bebe da fonte eterna. E é essa imagem que Tomás sustenta ao afirmar que Deus é o fim último da inteligência e da vontade humana. O nosso pensar e o nosso querer só se realizam plenamente nele. O problema, no entanto, é que esse desejo pode ser distorcido. O pecado, segundo Tomás, não destrói nossa natureza, mas a desordena. A sede continua lá, mas nos perdemos nas fontes erradas. Buscamos afirmação no orgulho, prazer no egoísmo, segurança na matéria. Por isso a vida espiritual exige vigilância e purificação. É um esforço constante de orientar os desejos ao verdadeiro bem. Mas se por um lado essa sede nos expõe como carentes, por outro revela uma dignidade imensa. Fomos feitos para o infinito. Tomás não vê o ser humano como um erro ambulante, mas como uma criatura nobre, criada à imagem e semelhança de Deus, capaz de conhecê-lo, amá-lo e unir-se a Ele. Essa capacidade, chamada capax Dei, capaz de Deus, é o maior dom da alma humana. É nesse ponto que a vida interior se torna essencial. Em um mundo de distrações, barulho e superficialidade, a sede da alma é muitas vezes abafada. Nos contentamos com pouco, anestesiamos o desejo mais profundo com distrações passageiras. Por isso, a solidão e o silêncio, como veremos no próximo tópico, não são castigos, mas oportunidades de reencontro com essa busca original. O deserto, tão temido, é também o lugar da revelação. A inquietação que sentimos, portanto, não é uma falha. É uma semente plantada pelo próprio Criador. E o tempo que passamos tentando satisfazê-la com o mundo é parte do processo que nos leva um dia a reconhecer que só em Deus o coração repousa. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho, ecoado por Tomás em suas obras. Há um tipo de vazio que é cruel, justamente porque surge quando tudo parece estar indo bem. A promoção foi conquistada. O relacionamento desejado começou. As metas foram cumpridas. E ainda assim, algo falta. Uma inquietação silenciosa, difícil de explicar, toma conta da alma. Não se trata de ingratidão, mas de uma verdade que se impõe. As coisas do mundo, por mais boas que sejam, não conseguem preencher completamente o espaço mais profundo do ser humano. São Tomás de Aquino compreendeu esse fenômeno com precisão filosófica e espiritual. Para ele, essa insuficiência não é um erro. É um sinal de que fomos feitos para um bem que é maior do que tudo isso, o próprio Deus. Tomás,
chama esse bem supremo de summum bonum. Todo ser humano, segundo ele, deseja a felicidade, mas comete um engano recorrente: confundir os meios com o fim. Aquilo que deveria apenas apontar para Deus acaba sendo tratado como substituto de Deus. E é aí que nasce a frustração. É quando colocamos todo o nosso amor, toda a nossa esperança e toda a nossa identidade em coisas finitas. E essas coisas, por mais belas que pareçam, não têm estrutura para sustentar um coração que foi criado para o eterno. Esse pensamento de Tomás está profundamente enraizado nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, expressa essa mesma consciência ao escrever: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo, que já tivera status, prestígio e reconhecimento, chegou à mesma conclusão de Aquino: nada do que é criado pode ocupar o lugar do Criador. A alma humana tem sede de plenitude, mas a plenitude não se encontra no que é passageiro. Encontramos alívio temporário, alegrias parciais, mas não uma paz que permaneça. Tomás ensina que isso acontece porque os bens criados, ainda que bons, são limitados. E o coração humano, por ter sido criado à imagem do ilimitado, sempre desejará algo mais. Essa é uma das grandes frustrações da vida moderna. Somos levados a acreditar que, com esforço suficiente, alcançaremos uma existência plena neste mundo. A cultura nos diz que felicidade está a uma compra, a uma conquista, a uma mudança de aparência de distância. Mas quando essas promessas falham, como inevitavelmente falham, somos deixados com a sensação de que o problema está em nós. E não está. O problema está na ilusão de que o finito pode preencher o infinito. Tomás diferencia os bens inferiores, matéria, status, prazer, dos bens superiores, conhecimento, virtude, amor verdadeiro. Mas até mesmo esses bens superiores só fazem sentido quando se ordenam ao bem supremo. Amar, conhecer e agir com justiça são reflexos da imagem divina em nós. E só encontram estabilidade quando vividos em direção a Deus. O que Aquino propõe não é desprezo pelas coisas do mundo, mas sua correta ordenação. O problema não é possuir bens ou ter prazer, mas tornar esses elementos o centro da existência. O Salmo 16:11 afirma: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essa alegria plena, esse prazer eterno, não se encontra em lugares, pessoas ou conquistas terrenas. Ele é uma consequência da presença de Deus. Por isso, São Tomás afirma que a felicidade verdadeira, ou bem-aventurança, só pode ser alcançada pela visão beatífica, ou seja, pela contemplação direta de Deus, que será concedida plenamente na eternidade, mas que já começa aqui, na vida interior. Esse ensinamento não é uma negação da vida, mas uma elevação do olhar. Quando a alma compreende que nenhuma realidade criada pode ser seu último fim, ela se liberta de amarras e ilusões. Deixa de esperar de pessoas aquilo que só Deus pode oferecer. Deixa de buscar em prazeres imediatos uma alegria que é, por essência, transcendente. É como se a alma despertasse para uma maturidade espiritual. Ela continua vivendo no mundo, mas sem se deixar escravizar por ele. Lewis, em consonância com essa ideia, dizia que somos como crianças brincando com barro, sem imaginar que existe um feriado no mar. Nos contentamos com pouco, não por humildade, mas por falta de visão.
Quando Tomás fala que o coração humano tende naturalmente ao bem supremo, ele está dizendo que essa sede que sentimos, mesmo depois de um dia bom, não é erro, é bússola. E é importante notar, Tomás não desvaloriza os prazeres sensíveis ou os bens materiais. Ele reconhece sua importância, sua beleza, seu papel na vida humana. Mas também ensina que tudo isso é transitório e que buscar o sentido da vida nessas coisas é como construir casa sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, tudo desaba. É por isso que tantas pessoas bem-sucedidas, admiradas e invejadas vivem em crise silenciosa. Não é falta de conquistas, é excesso de apego a coisas que não têm profundidade suficiente para abrigar uma alma. Sem Deus como eixo, tudo gira em falso. O sucesso vira peso, o prazer vira culpa, o amor vira apego. Mas quando tudo é ordenado ao bem supremo, até o mais simples momento ganha sentido. A resposta de Tomás para essa crise existencial é clara. Volte o coração para o que é eterno. O vazio não se cura com acúmulo, mas com orientação. Não é quantidade de experiências que preenche, é qualidade de direção. A alma precisa reaprender a desejar o que realmente vale. Esse realinhamento não acontece de forma imediata. Muitas vezes é doloroso reconhecer que se construiu a vida em torno de ilusões. Mas é libertador perceber que a insatisfação, longe de ser um fracasso, pode ser o início de um novo caminho. É o que vemos na parábola do filho pródigo. Quando tudo falta, ele se lembra da casa do pai. O vazio o reconduz à origem. E ali, reencontrado, ele começa a viver de verdade. A verdadeira vida, portanto, não começa com conquista, mas com entrega. Quando a alma se rende à verdade de que foi feita para Deus e só nele encontrará repouso, tudo muda. As coisas do mundo continuam existindo, mas deixam de ser ídolos. Tornam-se sinais, meios, instrumentos. A liberdade começa onde o apego termina. E como diz o próprio Cristo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Em um mundo cada vez mais ruidoso, onde tudo grita por atenção, o silêncio tornou-se um território quase sagrado e raríssimo. Somos constantemente bombardeados por informações, estímulos, opiniões, notificações. E nesse mar de barulho externo, a alma perde o caminho de volta para dentro. A contemplação, ensinava São Tomás de Aquino, é o momento em que o ser humano se recolhe interiormente para encontrar a verdade. E essa verdade não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa, Deus. Mas ninguém ouve Deus gritando. Ele fala no silêncio. E quem não se recolhe, não escuta. O convite ao silêncio está na própria Escritura. No Salmo 46:10, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse não é um pedido apenas para ficarmos em silêncio físico, mas um chamado ao silêncio interior. Cessar o ruído da ansiedade, das comparações, da vaidade, das urgências, das distrações que nos afastam da presença divina. Deus não compete com o barulho, ele espera ser desejado no recolhimento. Tomás de Aquino trata da vida contemplativa na Suma Teológica, segundo Usdo, questão 180, explicando que ela é superior à vida ativa, não por desprezar a ação, mas porque se orienta diretamente ao fim último do ser humano, a união com Deus. A vida ativa, feita de obras, relações, deveres, é nobre, mas a vida contemplativa toca a essência da alma. É nela que o ser humano se encontra com o que é eterno. A vida contemplativa consiste principalmente na contemplação da verdade. E entre todas as verdades, a mais elevada é a verdade divina.
Suma Teológica, segundo Ains, 580, 1.1. Tomás explica que a contemplação é um ato do intelecto movido pela caridade, ou seja, não é uma atividade fria, cerebral, isolada da vida afetiva. Pelo contrário, é o amor a Deus que nos impulsiona a buscá-lo e é pela caridade que o olhar da alma se eleva. O intelecto contempla, mas é o coração que conduz. O silêncio, portanto, é o ambiente fértil para que essa contemplação floresça. Mas é um silêncio cheio, não vazio. Não é alienação, nem fuga. É presença atenta. E muitas vezes esse silêncio exige solidão, não no sentido de abandono, mas de separação. É necessário se separar, ainda que por instantes, das demandas exteriores, para que a alma possa encontrar sua própria verdade diante de Deus. Jesus nos dá esse exemplo. Repetidas vezes nos evangelhos, ele se retira para orar, para estar a sós com o Pai. Em Marcos 1:35, lemos: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde orava. Jesus, o Verbo encarnado, que vivia em perfeita comunhão com o Pai, ainda assim buscava o deserto, o silêncio e a solidão para se recolher. Se ele o fazia, quanto mais nós precisamos. E São Tomás, ao meditar sobre a vida de Cristo, afirma que a contemplação é o modo mais perfeito de participar da vida divina enquanto ainda estamos neste mundo. Mas o silêncio não é fácil. Ele confronta. Quando cessam os sons externos, somos obrigados a escutar o que está dentro. E muitas vezes, o que está dentro é confuso, doloroso, contraditório. Por isso muitos evitam o silêncio. Preferem se ocupar o tempo todo, porque no fundo têm medo de encontrar a si mesmos. Mas a contemplação não exige perfeição interior. Ela é, em si mesma, um caminho de cura. A solidão, nesse contexto, também é mal compreendida. Ela não é sinônimo de isolamento emocional. Na tradição espiritual, a solidão é o estado onde o ser se desnuda diante de Deus, sem máscaras, sem ruídos, sem distrações. É o lugar onde a alma, enfim, para de fugir de si mesma e começa a escutar a voz que fala na brisa suave, como aconteceu com Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19, 11 e 12. Tomás ensina que esse encontro silencioso com Deus produz frutos profundos. A contemplação purifica o olhar, ordena os afetos, fortalece a vontade e ilumina a inteligência. Mas ela não é apenas uma prática mística para monges. É uma necessidade existencial para todo ser humano que deseja viver com sentido. E isso se manifesta de forma simples, na oração silenciosa, na leitura meditativa da palavra, em momentos de pausa e introspecção, no descanso consciente da alma que se retira para se encontrar. Cada vez que nos afastamos do excesso para buscar a essência, estamos entrando na contemplação. A vida moderna, no entanto, dificulta esse processo. Estamos constantemente conectados, e essa hiperconexão enfraquece a interioridade. Sem momentos de silêncio, vamos perdendo a escuta do coração. Vamos vivendo no automático, reagindo a estímulos, repetindo padrões. E aos poucos, nos tornamos estranhos para nós mesmos. O silêncio, por outro lado, nos devolve a nós e nos reconduz a Deus. Essa recondução é o que Tomás chama de retorno ao princípio. A alma, criada por Deus, é atraída naturalmente por Ele. Mas esse movimento exige purificação, e o silêncio é uma das formas mais eficazes de limpar o olhar interior. A contemplação não é fugir do mundo, é enxergá-lo à luz de Deus. O homem deve buscar a solidão não para escapar dos outros, mas para encontrar-se com Deus. Comentário de Tomás ao Evangelho de João. E quando a alma contempla, mesmo por um breve instante,
algo muda. Ela experimenta uma paz que não depende das circunstâncias, uma alegria que não é euforia, mas plenitude. Uma lucidez que a liberta das ilusões. É o cumprimento, em parte, da promessa do Salmo. Na tua presença, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente à tua direita. Salmo 16:11. Contemplar não é ver com os olhos do corpo, é ver com os olhos do espírito. E para isso, o silêncio não é luxo, é urgência. A alma que não silencia, não escuta. E quem não escuta, corre o risco de viver toda uma vida sem jamais perceber que Deus estava presente, mas falava baixo. No final das contas, o silêncio, a solidão e a contemplação não são destinos, são caminhos. Caminhos para um reencontro com a verdade de quem somos e com o Deus que nos criou. São Tomás de Aquino sabia disso, e é por isso que, mesmo sendo um dos maiores intelectuais da história, ele terminava seus dias em adoração silenciosa diante do Santíssimo. Porque, como ele mesmo disse pouco antes de morrer, tudo o que escrevi me parece palha diante do que vi. E se esse conteúdo falou com você e despertou o desejo de viver com mais propósito, adquira meu e-book exclusivo sobre como aplicar os ensinamentos de C.S. Lewis à vida cotidiana. Está disponível na descrição e também no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora vamos continuar. Ao longo da história, muitos tentaram separar o que nunca deveria ter sido dividido: a razão e a fé. Para alguns, crer é sinal de fraqueza da mente. Para outros, pensar demais compromete a fé. Mas São Tomás de Aquino nos oferece um caminho mais alto. A razão e a fé são duas asas que elevam o espírito humano até Deus. Quando caminham juntas, abrem horizontes de sabedoria, humildade e plenitude. Separadas, tornam-se frágeis ou perigosamente incompletas. A tradição cristã nunca teve medo da razão. Ao contrário, sempre viu nela um dom divino. No pensamento de Tomás, a razão é como uma tocha dada ao ser humano para que ele caminhe rumo à verdade. A fé, por sua vez, é a luz maior que brilha além do alcance da razão. Uma não apaga a outra. Quando integradas, formam um só olhar, mais profundo e mais verdadeiro. Tomás afirma, na Suma Teológica, que a fé não anula o uso da razão, mas o aperfeiçoa. A razão pode descobrir muitas verdades sobre Deus através da criação, da ordem do universo, da natureza humana. Mas há limites. A razão não alcança por si só os mistérios da fé, como a Trindade, a encarnação ou a vida eterna. Esses mistérios são revelados por Deus e recebidos pela fé. No entanto, mesmo sem compreendê-los totalmente, a razão pode reconhecer que são coerentes, elevados e dignos de crédito. Assim, a fé supera a razão, mas não a contradiz. Esse equilíbrio aparece claramente em Provérbios 2:6. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Toda a sabedoria verdadeira, seja filosófica, científica ou teológica, tem origem em Deus. E é por isso que pensar com profundidade não afasta da fé, aproxima. Para Tomás, usar o intelecto com honestidade é um ato de reverência, porque é buscar o que vem do próprio Criador. O conhecimento, então, não é vaidade, é um movimento sagrado, quando feito com humildade. Mas a razão humana, por mais poderosa que seja, é limitada. Por isso, Deus revelou o que a mente sozinha não poderia alcançar. E essa revelação não é absurda, mas supra-racional. Está além da razão, sem ser irracional. Assim, fé e razão se encontram como dois caminhos distintos que levam ao mesmo destino: a verdade. Como diz o Evangelho de João, ali estava a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo.
João 1:9. Essa luz é o Logos, a palavra, a razão eterna, que se fez carne em Jesus Cristo. Por isso, conhecer a verdade não é apenas entender conceitos, mas entrar em comunhão com alguém. O Logos não apenas ilumina a mente, transforma o coração. Tomás via nisso a beleza da fé cristã. Ela não despreza a razão, mas a leva a seu cumprimento mais alto. A fé não exige que deixemos de pensar. Ao contrário, ela exige um pensar mais profundo, mais livre, mais aberto ao mistério. Tomás foi um exemplo vivo disso. Intelectual brilhante, dedicou sua vida a estudar, questionar e escrever, mas sempre com os olhos voltados para Deus. Não havia orgulho em sua inteligência, havia reverência. Ele sabia que, por mais que soubesse, a verdade era sempre maior, e essa consciência o tornava ainda mais humilde. Na vida espiritual, esse ensinamento é libertador. Não precisamos escolher entre crer e pensar. Não precisamos ignorar dúvidas ou fugir de perguntas difíceis. Deus não teme nossas perguntas sinceras. Ele nos convida a buscá-lo com todo o coração e também com toda a mente. A fé cristã não é uma fuga da razão. É um mergulho mais profundo na realidade, que inclui tanto o visível quanto o invisível. Essa integração também protege contra dois extremos perigosos. De um lado, o racionalismo seco, que reduz tudo ao que pode ser provado e perde o sentido do mistério. De outro, o fideísmo cego, que rejeita qualquer reflexão e acaba transformando a fé em superstição. Tomás nos oferece um caminho de equilíbrio, crer pensando, pensar crendo. E isso tem efeitos práticos. O estudo da palavra, por exemplo, exige reflexão. A oração profunda envolve conhecimento. A vida moral exige discernimento. Tudo isso passa pela inteligência. Por isso, para Tomás, a espiritualidade madura é aquela que une amor e entendimento, coração e razão, contemplação e análise. Mas é preciso lembrar, a razão é instrumento, não fim. Ela aponta para Deus, mas não o esgota. Chega um momento em que o pensamento silencia e o coração adora. Tomás, depois de escrever obras gigantescas, teve uma experiência mística diante da Eucaristia que o fez declarar: "Tudo o que escrevi me parece palha diante do que vi." Esse testemunho mostra que o ponto alto da sabedoria não é o saber absoluto, mas o reconhecimento humilde de que Deus sempre será maior. E isso não diminui a razão, engrandece a fé. Quando a mente se curva com amor diante do mistério, nasce uma sabedoria mais alta, aquela que vê com os olhos da alma. Assim, a vida espiritual não é uma rejeição da razão, mas seu verdadeiro destino. A inteligência humana foi criada para contemplar a verdade, e a verdade para Tomás tem nome, rosto e coração. É Deus. Muitas vezes sabemos o que é certo, sabemos o que é justo, o que é bom, o que seria o melhor para nós e para os outros. Mas por algum motivo, hesitamos, adiamos, sabotamos e, em alguns casos, simplesmente escolhemos o contrário daquilo que sabemos ser o melhor. Essa tensão entre o que conhecemos e o que fazemos não é nova. O apóstolo Paulo já a expressava com dor em Romanos 7:18-19. "Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo, não. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." São Tomás de Aquino aprofunda esse drama humano ao explorar o papel da vontade na vida moral e espiritual. Para ele, a vontade é a ponte entre o saber e o viver. O intelecto nos mostra o caminho, mas é a vontade que nos leva até lá.
Saber o que é certo não garante que o faremos. É preciso querer. E mais do que isso, é preciso escolher. Tomás ensina que a alma humana possui duas faculdades principais: o intelecto e a vontade. O intelecto busca a verdade. A vontade busca o bem. Ambas são livres, mas a vontade é o motor da ação. Podemos conhecer com perfeição uma virtude, a paciência, por exemplo, e mesmo assim agir com impaciência. Isso acontece porque o conhecimento por si só não move, é a vontade que impulsiona a decisão. Essa compreensão tem implicações profundas. Mostra que o mal moral não é, na maioria das vezes, ignorância. É uma desordem na vontade. Sabemos o que devemos fazer, mas nossos afetos estão mal orientados. Desejamos intensamente o que é inferior, e por isso acabamos escolhendo aquilo que não nos leva à plenitude. Tomás chama isso de desvio da inclinação natural, que só pode ser corrigido com educação da vontade, ou seja, com prática interior, exercício moral e vida espiritual ordenada. Mas a vontade não está sozinha. Ela depende do que o intelecto apresenta como bem. Se nosso entendimento estiver confuso, se chamamos o prazer de felicidade, o orgulho de força, a vingança de justiça, então a vontade será arrastada para o erro. Por isso a formação moral começa pela iluminação da razão, mas se realiza na força da vontade. O bem precisa ser conhecido, desejado e escolhido. Esse processo é o que a teologia moral chama de ato humano pleno: conhecer, querer e agir. Quando há clareza no intelecto, retidão na vontade e liberdade na escolha, o ato é moralmente completo. Mas, como Tomás reconhece com realismo, vivemos em um estado de fragilidade. A concupiscência, o hábito do pecado, as inclinações desordenadas, tudo isso enfraquece a vontade. E por isso tantas vezes queremos o bem, mas não o fazemos. A boa notícia é que essa vontade pode ser educada, pode ser fortalecida. A graça de Deus, unida ao esforço humano, transforma a vontade e a torna capaz de escolher com firmeza. As virtudes, especialmente as morais, como fortaleza, temperança, justiça e prudência, moldam a vontade para que ela se habitue a escolher o bem. Tomás insiste que a liberdade não é fazer qualquer coisa, mas ser capaz de escolher o que é bom com alegria e constância. Isso vai contra a visão moderna de liberdade como ausência de limites. Para Tomás, o verdadeiro livre-arbítrio é justamente o poder de se autodeterminar para o bem. Não se trata de escolher por impulso, mas de agir conforme a razão iluminada pela fé. A liberdade desordenada nos escraviza. A liberdade orientada nos liberta. Como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A vontade, então, é o ponto onde a fé se torna vida. É onde deixamos de apenas saber sobre Deus e começamos a responder a Ele com nossas escolhas. E isso se manifesta nos pequenos atos, no modo como tratamos o outro, no tempo que dedicamos à oração, nas palavras que escolhemos, nos hábitos que cultivamos. Cada escolha é uma afirmação, ou em direção ao bem supremo, ou em direção a um bem aparente que nos afasta da nossa essência. É nesse sentido que Tomás afirma: o homem é aquilo que ama. O amor para ele não é apenas sentimento, é uma inclinação da vontade. Amamos com a vontade, e amando, nos conformamos com aquilo que amamos. Se amamos o passageiro, nos tornamos volúveis. Se amamos o eterno, nos tornamos firmes. Por isso, a formação da vontade é uma tarefa espiritual e existencial. E aqui entra um ponto essencial: a graça.
Por mais que desejemos o bem, por mais que nos esforcemos, a vontade humana está enfraquecida pelo pecado original. Precisamos da ajuda de Deus. A graça não nos substitui, ela nos capacita. É como uma luz que acende por dentro, como uma força que orienta sem violentar. A liberdade, longe de ser anulada pela graça, é purificada e elevada por ela. E a vontade, então, torna-se capaz de dizer sim ao que antes era impossível. Esse sim cotidiano, à verdade, ao amor, à renúncia, à paciência, ao perdão, é o que transforma a vida. Porque a santidade não está em conhecer todas as verdades, mas em escolher, a cada dia, o que mais nos aproxima de Deus. Como escreveu Santo Agostinho, citado muitas vezes por Tomás: ama e faze o que quiseres, mas esse amor precisa ser orientado, e a vontade, treinada para escolhê-lo. A maturidade espiritual, portanto, é o fruto de uma vontade que aprendeu a dizer sim ao bem, mesmo quando o mal parece mais atraente. É uma liberdade conquistada, não espontânea. É uma fidelidade construída, não improvisada. E isso se dá passo a passo, escolha por escolha, luta após luta. A vontade é o campo onde o amor a Deus se torna concreto, e é também o lugar onde a fé se prova. Não basta dizer que se crê, é preciso viver como quem crê. A vontade é onde a fé sai do abstrato e se torna visível. Quando escolhemos o bem apesar do cansaço, da dor, da tentação, estamos respondendo a Deus com nossa liberdade. E isso tem um valor eterno. Existe um ponto silencioso na alma onde todas as máscaras caem. Onde já não há mais disputa por quem tem razão, quem sabe mais, quem tem mais mérito. Esse ponto se chama humildade. Para São Tomás de Aquino, é nesse lugar que começa a verdadeira sabedoria. Não nas bibliotecas, não nos discursos, nem mesmo nas experiências religiosas. A sabedoria começa quando a alma se dobra, não diante do medo, mas diante da verdade. E essa verdade é Deus. Tomás não via a humildade como uma atitude fraca, passiva ou submissa. Ele a via como a disposição interior mais elevada, porque é por meio dela que o ser humano reconhece seu lugar no universo, não como centro, mas como criatura. A humildade não nos diminui diante dos outros, ela nos liberta do peso de fingir grandeza. É nela que se abre espaço para o que é eterno. Essa virtude é apresentada na Bíblia como uma das mais preciosas. Em Tiago 4,6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho fecha a porta da graça, porque não reconhece a necessidade de ajuda. Já a humildade escancara essa porta, porque confessa com sinceridade: Senhor, eu não posso sozinho. Tomás ensina que a humildade não consiste em se considerar inútil, mas em reconhecer a verdade sobre si mesmo. Somos limitados, dependentes, necessitados de Deus. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo da santidade. Cristo mesmo coloca a humildade como fundamento do reino dos céus. Em Mateus 5,3, ele declara: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que não confia em suas próprias riquezas, nem materiais, nem intelectuais, nem morais. É aquele que sabe que tudo o que tem, recebeu, que tudo o que é, depende da graça. É esse reconhecimento que abre o coração para Deus, porque Deus só entra onde há espaço para Ele. E o orgulho é, por definição, um coração cheio de si. Tomás escreve que a humildade é a base das virtudes morais e o solo fértil para as virtudes teologais. Sem ela, a fé se torna presunção, a esperança vira ilusão e a caridade se degenera em vaidade.
A humildade, então, não é apenas uma entre muitas virtudes, é a condição interior que torna todas as outras possíveis. É ela que prepara a alma para receber. E é interessante perceber como isso se manifesta na prática. A pessoa orgulhosa acha que já sabe, já viu, já entendeu. Ela não escuta, não pergunta, não se abre. A pessoa humilde, ao contrário, tem sede de aprender. Ela reconhece que sempre há algo mais, que pode estar errada, que precisa crescer. E é justamente essa abertura que a torna capaz de receber a sabedoria de Deus. Para Tomás, a humildade também tem uma função intelectual. Ele ensina que o saber verdadeiro exige reconhecer os próprios limites. Quando alguém acredita que já sabe tudo, fecha-se para a verdade. A humildade intelectual é, portanto, a atitude do verdadeiro sábio, aquele que, quanto mais conhece, mais sabe que ainda não sabe. E esse reconhecimento o aproxima da verdade com reverência, não com arrogância. Na vida espiritual, isso se traduz de forma ainda mais profunda. A alma humilde não exige de Deus, não negocia, não acusa. Ela se entrega, ela confia, ela adora. E é nesse ato de adoração silenciosa que a sabedoria floresce. Porque, como diz Tomás, o verdadeiro conhecimento de Deus não é fruto apenas do estudo, é fruto da contemplação humilde e amorosa. Cristo é o maior exemplo dessa humildade. Sendo Deus, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, lavou os pés dos discípulos, aceitou ser rejeitado e crucificado. E como diz Filipenses 2, por causa dessa humildade, foi exaltado. Tomás via na encarnação de Cristo o modelo supremo da humildade divina, o infinito que se fez pequeno para nos levantar. E via na humildade humana a única resposta adequada a esse mistério. Mas há algo ainda mais profundo. A humildade nos protege. Sim, porque o conhecimento, seja teológico, espiritual ou filosófico, pode inflar. Pode nos levar a acreditar que estamos acima dos outros, que já alcançamos o que outros ainda buscam. E nesse ponto, o saber se torna perigo. A humildade, por outro lado, nos mantém no chão e, por isso mesmo, nos mantém firmes. É também na humildade que a alma encontra paz. Porque o orgulho exige desempenho constante. Precisa provar seu valor, defender sua reputação, manter a aparência. A humildade não tem nada a esconder, nem a defender. Ela vive em liberdade, e essa liberdade é o que permite à alma descansar, não na própria força, mas na fidelidade de Deus. Tomás ensina que a humildade é cultivada com exercícios concretos, reconhecendo os dons dos outros, escutando com atenção, pedindo perdão, aceitando correções, servindo, sem buscar recompensa. Mas, acima de tudo, ela nasce da oração, da experiência de estar diante de Deus e perceber, sem culpa e sem medo, que somos pequenos, e que ser pequeno diante do Eterno é o lugar mais seguro do mundo. A sabedoria, então, não começa com grandes ideias, começa com joelhos dobrados, começa com um coração que diz: Senhor, ensina-me. E quanto mais a alma se esvazia de si, mais Deus a preenche. Como o próprio Tomás escreveu, a humildade prepara a alma para a graça, como o arado prepara a terra para a semente. Essa imagem é poderosa, porque mostra que a humildade não é fim em si mesma, é preparação. É por ela que a graça desce, que a sabedoria cresce, que a alma floresce. E quando isso acontece, tudo muda. O saber se transforma em compaixão, a oração em escuta, o silêncio em presença. A humildade é o início da verdadeira sabedoria porque é o fim do orgulho.
E o orgulho é o véu mais espesso entre o ser humano e Deus. Quando esse véu cai, a luz entra e a alma, enfim, vê. Poucos mistérios nos tocam tão profundamente quanto o sofrimento. Ele nos visita quando menos esperamos, interrompe rotas, desfaz planos, desorganiza o coração. E por mais que tentemos evitá-lo, não conseguimos contornar por completo o seu caminho. A dor, de algum modo, faz parte da condição humana. Mas para São Tomás de Aquino, ela não é apenas uma tragédia, é também uma oportunidade de transformação profunda quando vivida à luz da fé. O sofrimento, diz Tomás, pode se tornar um mestre silencioso, que ensina lições que nenhuma teoria é capaz de transmitir. Essa ideia não nasce de uma visão romântica da dor. Tomás não minimiza o sofrimento. Ele reconhece sua dureza, seu peso, suas consequências físicas e espirituais. Mas, ao mesmo tempo, afirma que, quando unido a Cristo, o sofrimento se transforma em ocasião de crescimento, purificação e graça. Ele o chama de pena medicinal, uma dor que, embora difícil, cura. Assim como um remédio pode ser amargo, mas necessário, a dor pode ser o instrumento de um bem maior. Na sua teologia, o sofrimento tem valor redentor, não apenas porque castiga o pecado, mas porque reconfigura o coração, libertando-o dos apegos desordenados e tornando-o mais disponível para o amor. O que nos machuca, quando acolhido com fé, pode quebrar o orgulho, abrir espaço para a humildade, gerar compaixão e amadurecer a alma. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5:3-5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse texto revela uma cadeia de sentido. A dor pode gerar esperança se for atravessada com perseverança e fé. O sofrimento, então, não é o fim. É um processo. Um caminho estreito que conduz a algo maior. E Tomás de Aquino nos ajuda a compreender esse processo com clareza e sobriedade. Ele ensina que a alma humana, ferida pelo pecado, tende a buscar os bens terrenos como se fossem absolutos. E por isso se apega ao prazer, ao sucesso, ao controle. O sofrimento tem o poder de quebrar essa ilusão. Ele nos lembra que somos frágeis, que não controlamos tudo, que a vida é breve. E nesse reconhecimento, paradoxalmente, nasce a liberdade. Porque só quando deixamos de buscar segurança nas coisas que passam é que começamos a desejar o que permanece. O sofrimento, assim, pode purificar a vontade, pode redirecionar os desejos, pode nos reconectar com aquilo que é essencial. Tomás afirma que, quando vivido com espírito de fé, o sofrimento une a pessoa a Cristo crucificado, e essa união é fonte de graça. O sofrimento não tem sentido isolado, mas adquire valor quando associado ao amor. Não é a dor por si mesma que santifica, mas o amor com que ela é aceita, oferecida, suportada. Isso exige maturidade espiritual. Porque a dor nos confronta com nossa impotência, nos coloca diante da nossa limitação, mas ao mesmo tempo nos oferece uma escolha, nos revoltarmos ou nos entregarmos, e é essa entrega, ainda que feita entre lágrimas, que se torna semente de santidade. Hebreus 12:11 descreve essa pedagogia divina com realismo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto pacífico de justiça para os que por ela foram exercitados. A disciplina de Deus, que muitas vezes inclui provações, não é punição cega, é cuidado severo,
é amor exigente. Tomás chama isso de purgátil interior, uma purificação que nos devolve a nossa verdadeira forma. Assim como o ouro é refinado no fogo, a alma é lapidada na dor. E depois que a tempestade passa, algo muda. A leveza do espírito, a paz que não depende das circunstâncias, a sabedoria que nasce do silêncio, tudo isso é fruto de um sofrimento bem vivido. Mas é importante lembrar que esse processo não acontece automaticamente. A dor pode também endurecer o coração, gerar amargura, afastar da fé. Por isso, a forma como lidamos com o sofrimento é decisiva. Tomás ensina que a dor pode ser ocasião de mérito quando acolhida com paciência e amor, e que Deus, em sua providência, jamais permite um sofrimento inútil. Mesmo quando não entendemos, há um propósito, ainda que oculto aos nossos olhos. Essa confiança muda tudo, porque nos tira da posição de vítimas do acaso e nos coloca como cooperadores da graça. A cruz que parecia derrota se torna caminho. O choro que parecia vazio se torna oração. A perda que parecia fim se torna início. E isso não é negação da realidade, é elevação da realidade à luz da eternidade. O próprio Cristo nos ensina isso. Ele, que é o Filho eterno de Deus, não escapou do sofrimento. Pelo contrário, abraçou-o, viveu-o até o fim, e por meio dele, redimiu o mundo. A cruz é, para Tomás, o ápice da sabedoria divina, porque nela, o sofrimento humano e o amor divino se encontram, e é por isso que ele afirma que Cristo não destruiu a dor, transformou-a em instrumento de salvação. Para quem sofre, essa verdade pode ser luz, saber que o sofrimento não é sinal de abandono, mas muitas vezes sinal de escolha, que a dor pode ser lugar de encontro com Deus, que as lágrimas podem se tornar sementes de eternidade. Isso não elimina o sofrimento, mas o torna suportável. E mais do que isso, o torna fecundo. São Tomás de Aquino nos ensina a ver o sofrimento com olhos mais altos, não como castigo, mas como convite, não como fim, mas como passagem, não como ruína, mas como purificação. Quando aceitamos isso, sem pressa, sem respostas imediatas, começamos a experimentar uma paz que não vem da ausência de dor, mas da presença silenciosa de Deus no meio dela. Depois de percorrer tantos caminhos, o desejo natural pelo bem, a limitação dos prazeres terrenos, o silêncio contemplativo, o uso da razão, a força da vontade, a humildade diante do mistério e a dor como purificação. São Tomás de Aquino nos conduz ao destino de toda a vida espiritual, a caridade. Para ele, todas as virtudes convergem para esse ponto. Todos os mandamentos se cumprem nesse gesto. Toda sabedoria, se for verdadeira, deságua nesse rio. Porque amar, ensina Tomás, é querer o bem do outro, e é isso que nos faz verdadeiramente semelhantes a Deus. Na sua teologia moral, Tomás classifica a caridade como virtude teologal suprema, acima da fé e da esperança. Não porque as outras não sejam essenciais, mas porque a caridade é o fim para o qual todas as outras apontam. Enquanto a fé nos dá acesso à verdade e a esperança nos sustenta na jornada, a caridade é a realização plena do ser humano em Deus. É nela que a alma repousa. É nela que a vontade encontra seu descanso. É nela que a presença de Deus se manifesta de forma concreta no mundo. Essa visão está em perfeita harmonia com o que a Escritura ensina. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo descreve a caridade não como um sentimento passageiro, mas como a essência do cristianismo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor,
estes 3. Mas o maior destes é o amor. Menacor 13:1, 13. Tomás ecoa essa afirmação em sua Suma Teológica, segundo Q. 23, dizendo que a caridade é a forma de todas as virtudes, ou seja, é ela que dá vida e valor às demais. Um ato de fé sem amor é seco, um gesto de justiça sem amor é frio, um ato de coragem sem amor pode ser vaidade, mas quando o amor está presente, mesmo as menores ações se tornam eternas. Porque para Tomás, a caridade é participação na própria vida divina. Deus é amor. 1 João 4:8. E quem ama verdadeiramente já vive em Deus. Mas o que é amar, afinal? Em sua precisão filosófica, Tomás define o amor não como afeto ou prazer, mas como um ato da vontade que deseja o bem para o outro. Amar, então, não é sentir por, é querer para. Não é se emocionar, é se comprometer. Amar é ver o outro não como meio para nossa realização, mas como fim digno de cuidado, atenção e sacrifício. E é nesse ponto que a caridade se torna critério de autenticidade espiritual, porque ninguém pode dizer que ama a Deus se despreza o irmão. Jesus mesmo nos deu esse critério. Em João 15:12 ele diz: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Esse "assim como" muda tudo. Não se trata de amar do nosso jeito, com nossos limites e condições. Trata-se de amar como Cristo amou, com entrega, com paciência, com perdão, com generosidade, com verdade. E esse amor, ensina Tomás, só é possível pela ação da graça. A caridade não é fruto apenas de esforço humano. É dom divino, infundido no coração pela presença do Espírito Santo. É por isso que a caridade não se opõe à razão, mas a completa. Não substitui as virtudes morais, mas as ordena. Não ignora a dor, mas a atravessa. Não despreza a justiça, mas a aperfeiçoa com misericórdia. A caridade é o laço de perfeição, como diz Paulo em Colossenses 3:14. É a virtude que dá unidade interior, sentido à vida, direção à alma. E ela não se expressa apenas em grandes gestos. A caridade vive nas pequenas ações: ouvir com atenção, perdoar uma ofensa, servir em silêncio, consolar um aflito, alegrar-se com a alegria do outro, dar sem esperar retorno. Tomás dizia que todo ato de amor verdadeiro já é, em si, um reflexo da eternidade. E que, mesmo que passe despercebido aos olhos do mundo, é visto por Deus com infinito valor. Essa centralidade da caridade nos ensina que a vida espiritual não é um acúmulo de méritos individuais, mas uma abertura progressiva ao amor. Não somos salvos pelas nossas obras, mas nenhuma obra é neutra quando feita com amor. E por isso, o que mais importa não é o que fazemos, mas com que coração o fazemos. Tomás também alerta: sem caridade, a alma adoece. Ela se torna orgulhosa, julgadora, fria. A caridade é o antídoto contra o egoísmo disfarçado de virtude. Ela nos obriga a sair de nós mesmos, a renunciar ao centro do palco, a considerar o outro como sagrado. E isso é difícil, porque o amor verdadeiro sempre custará algo. Mas é esse custo que purifica, porque amar como Cristo amou é morrer um pouco para si, a cada dia. E nessa morte, paradoxalmente, encontramos a vida. A caridade é também o critério final. No juízo, diz Jesus em Mateus 25, não seremos questionados sobre quão profundos foram nossos estudos ou quão intensas foram nossas experiências espirituais. Seremos perguntados: o que fizeste ao menor dos meus irmãos? Porque foi a mim que o fizeste.
O amor concreto é o exame final da fé. Por tudo isso, Tomás conclui que a caridade é o fim da vida cristã. Não porque é o último passo, mas porque é o sentido de todos os passos. Amar é a finalidade para a qual fomos criados. É o que nos torna verdadeiramente humanos e verdadeiramente santos. Não há sabedoria maior do que esta: querer o bem do outro com sinceridade, constância e gratuidade. Porque nesse querer, a alma toca o próprio coração de Deus. Toda a estrutura do pensamento de São Tomás de Aquino aponta para um único destino: a união da alma com Deus. Não como uma metáfora, nem como uma ideia abstrata, mas como a realização mais íntima e concreta da existência humana. Para Tomás, essa união não é um detalhe da fé, é o fim último da vida, a razão pela qual fomos criados, o sentido de tudo o que vivemos, desejamos e suportamos. E o nome que ele dá a essa união consumada é visão beatífica. A visão beatífica, em sua teologia, é o estado em que o ser humano vê a Deus tal como ele é, sem véus, sem sombras, sem mediações. É o momento em que a alma, purificada e totalmente aberta, contempla a essência divina com clareza, amor e plenitude. É um ver que não é apenas intelectual. É um ver que transforma, que une, que sacia todas as sedes. E essa visão não é apenas uma recompensa futura. Ela começa aqui, em germen, na vida interior de quem ama a Deus. Tomás afirma que a bem-aventurança, ou felicidade plena, é a posse do sumo bem. E o sumo bem é Deus. Tudo o que desejamos nesta vida aponta, ainda que inconscientemente, para essa união. Todos os afetos mais puros, todas as buscas por verdade, beleza e amor, todos os sofrimentos vividos com sentido, tudo isso prepara a alma para esse encontro final. Mas esse encontro começa agora. A eternidade não se inaugura na morte, mas na abertura interior à presença divina. É o que Jesus expressa com simplicidade e profundidade em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, então, não é apenas duração infinita, é comunhão infinita. É conhecer a Deus, não como conceito, mas como presença viva, como fonte de todo ser, como amor que envolve e penetra a alma. E esse conhecimento começa aqui, pela fé, pela caridade, pela contemplação. Tomás diz que a visão beatífica é antecipada na terra por uma vida profundamente orientada a Deus. E quanto mais nos unimos a Ele pelas virtudes, mais nos aproximamos dessa visão futura. Mas o que essa união significa na prática? Significa que Deus não quer apenas ser obedecido, Ele quer ser amado. Não quer apenas ser temido, quer ser conhecido. E mais, quer se dar a conhecer. O próprio fato de existirmos já é um sinal de que Deus nos deseja. E o fato de podermos amá-lo já é sinal de que Ele se aproxima. A união com Deus não é um prêmio para poucos, é uma vocação universal, ainda que muitos a recusem por ignorância, medo ou orgulho. A plenitude dessa união, no entanto, só será possível após esta vida. Porque enquanto estamos no tempo, nossos sentidos são limitados, nossa razão é frágil, nossos afetos são desordenados. Aqui vemos como em espelho, de forma obscura, como disse Paulo. Mas depois veremos face a face. É o que nos promete Apocalipse 21:3 e 4, ao descrever a morada definitiva dos redimidos. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus.
e enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a consumação da união. Deus habitando plenamente com o ser humano. Nenhuma dor, nenhuma distância, nenhum mal. Apenas presença, plenitude, paz. Tomás dizia que nesse estado a alma será perfeitamente feliz, não porque terá tudo, mas porque terá a Deus. E quem tem a Deus, tem tudo, sem precisar de mais nada. Mas até lá caminhamos, e esse caminho é feito de aproximações, oração, sacramentos, silêncio, serviço, perdão, desejo sincero. Cada gesto de amor, cada renúncia feita por causa de Deus, cada momento de adoração, cada vez que escolhemos a verdade, tudo isso nos afina com o céu. Porque o céu começa agora, no coração que se abre, e o inferno, tristemente também, na alma que se fecha. Por isso, a união com Deus não é um evento mágico que acontece após a morte. É um processo, um movimento constante, um sim repetido. É como uma chama que precisa ser alimentada e que, se bem cuidada, se tornará um incêndio de luz na eternidade. Mas se for apagada, não renasce por si. Deus respeita nossa liberdade até o fim. Ele nos chama, nos espera, nos persegue com amor, mas não força a entrada. Tomás ensina que, já nesta vida, a união com Deus pode ser intensa. Os santos experimentaram isso. Em graus diferentes, todos que se entregaram profundamente à graça viveram momentos de íntima comunhão com Deus. E mesmo que não tenham visto sua face, sentiram sua presença, sua força, seu amor transformador. É por isso que a vida espiritual exige atenção. Deus já está aqui. A pergunta é se estamos conscientes disso. Essa consciência muda tudo. Dá sentido à dor, dá firmeza na dúvida, dá direção nas escolhas. A união com Deus não nos tira do mundo, mas nos dá um novo modo de estar nele. Um modo leve, firme, luminoso e, ao mesmo tempo, nos dá saudade, não de algo que passou, mas de algo que ainda virá. Como diz Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Tomás acolhe essa inquietude como sagrada. Para ele, ela é o motor da vida espiritual. Quem já ama a Deus neste mundo, deseja vê-lo. E quem deseja vê-lo, se purifica. E quem se purifica, vive de modo mais íntegro, mais livre, mais verdadeiro. A união com Deus, portanto, não nos afasta da realidade. Nos torna mais humanos, mais conscientes, mais preparados para a eternidade. Viver com sabedoria no mundo moderno é um desafio. Somos bombardeados por vozes que nos apressam, nos distraem e nos dividem. Há uma constante pressão para produzir, acumular, aparecer. No meio desse turbilhão, a alma corre o risco de se perder, de esquecer quem é, para que existe e para onde está indo. É por isso que o pensamento de São Tomás de Aquino é mais atual do que nunca. Ele nos oferece não apenas uma teologia robusta, mas uma forma de viver centrada, equilibrada e profundamente enraizada em Deus. Tomás nos ensina que o ser humano é um composto harmonioso de corpo e alma, razão e fé, contemplação e ação. E que a vida espiritual não é uma fuga do mundo, mas um modo mais elevado de estar nele. A sabedoria, para ele, não é acúmulo de informações. É a ordenação de todas as coisas ao seu fim último, Deus. Viver com sabedoria, portanto, é aprender a colocar cada parte da vida em seu devido lugar, segundo uma hierarquia que começa no alto. É isso que o apóstolo Paulo ensina em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Mas pensar nas coisas do alto não significa ignorar as coisas da terra.
Significa iluminá-las com o olhar de Deus. Significa trabalhar, estudar, se relacionar, descansar, decidir. Tudo isso como quem sabe que a vida é caminho e não destino. Para Tomás, o primeiro passo dessa sabedoria é a oração constante. Não no sentido de repetir fórmulas sem alma, mas de manter o coração voltado a Deus em todas as coisas. Oração, para ele, é como a respiração da alma. Sem ela, tudo sufoca. Em segundo lugar, vem o estudo. Sim, o estudo. Tomás é um mestre em mostrar que o conhecimento não é luxo, mas necessidade. Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, compreender o mundo, tudo isso fortalece a fé, purifica a vontade e protege contra os enganos do nosso tempo. O estudo espiritual não deve ser um peso, mas um alimento. E pode começar de forma simples. Ler a Bíblia com profundidade, estudar a vida dos santos, refletir sobre verdades eternas. Mas esse estudo precisa ser equilibrado com silêncio e contemplação. Vivemos em um mundo que valoriza o barulho, opiniões, polêmicas, distrações. Tomás nos lembra que é no silêncio que Deus fala com mais clareza. Criar espaços de recolhimento, desligar o excesso, escutar a própria alma, tudo isso é essencial para viver com sabedoria. Porque quem não silencia, não ouve, e quem não ouve, vive no automático. Por fim, Tomás nos chama à ação equilibrada. A sabedoria não nos transforma em espectadores passivos, mas em agentes ativos do bem. A fé verdadeira se traduz em obras, no cuidado com os outros, na responsabilidade com o tempo, na justiça no trabalho, na paciência com quem nos fere, na honestidade quando ninguém vê. A vida espiritual não é apenas vertical, é também horizontal. Amar a Deus, sim, mas também ao próximo. E ao fazer isso, tornamos visível o invisível. Para aplicar esses princípios no cotidiano, Tomás nos convida a viver com propósito. Acordar não apenas para cumprir tarefas, mas para cumprir uma vocação. Escolher com sabedoria o que consumimos, o que falamos, com quem andamos. Buscar a verdade nas pequenas coisas, ser vigilante com o coração e colocar tudo nas mãos de Deus, não com passividade, mas com confiança. É o que Jesus ensina em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa busca pelo reino deve ser o centro da vida, e não precisa ser dramática. Começa com decisões simples: reservar um tempo diário para a oração, organizar a rotina com equilíbrio, cultivar a virtude com constância, escolher o bem mesmo quando ninguém está olhando. A sabedoria, segundo Tomás, não nasce de grandes gestos, nasce da ordem interior, que se manifesta em fidelidade silenciosa. Em tempos de ansiedade, superficialidade e pressa, a filosofia de Tomás de Aquino nos convida ao contrário, à profundidade, à paciência e ao recolhimento. Ele não nos pede que sejamos perfeitos, mas que sejamos inteiros. Que busquemos a verdade com honestidade. Que vivamos como quem sabe que a vida é breve, mas cheia de sentido. E que cada dia pode ser um passo em direção à eternidade, se vivido com amor. O grande diferencial da sabedoria tomista é que ela não separa o espiritual do cotidiano. Pelo contrário, ela mostra que é no cotidiano que o espiritual acontece. Ao lavar a louça com gratidão, ao escutar alguém com atenção, ao trabalhar com honestidade, ao oferecer um gesto de perdão, é ali que Deus se revela, não nas palavras complicadas, mas na simplicidade oferecida com amor. Tomás nos ensina que a alma que vive assim, com ordem, fé e caridade, já começa a experimentar algo do céu. Porque o céu não é apenas um lugar,
é um estado de união com Deus. E essa união começa agora. É por isso que viver com sabedoria não é fazer tudo certo, mas buscar a Deus em tudo. Encerrar esse caminho de reflexão com São Tomás de Aquino é também começar um outro, o da interioridade profunda, do discernimento constante, da entrega consciente. Em meio ao ruído do mundo moderno, suas palavras ainda sussurram com força. Ordena tua vida e encontrarás paz. E essa paz não é ausência de problemas, mas presença de sentido. Não é ausência de luta, mas presença de direção. Porque quando a vida está ordenada a Deus, tudo se alinha. E mesmo que o mundo esteja em desordem, o coração permanece firme, como uma vela acesa no escuro, silenciosa, mas cheia de luz.